Olá, sejam bem-vindos ao SOS Convida. Eu sou Mariana Ribeiro e estou aqui hoje com a Isamara, que é nutricionista. Hoje a Isamara vai trazer informações para você e a sua família sobre nutrição e oncologia. Isamara, inicialmente eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção com a SOS do Câncer e disponibilidade em estar aqui no nosso SOS Convida. É um programa onde a gente convida profissionais da saúde para estar conosco semanalmente, levando bem-estar, falando sobre saúde para as pessoas. Bom, para a gente falar um pouquinho de nutrição e oncologia, Isamara, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco, da importância da alimentação saudável, sobretudo para os pacientes oncológicos, se esse acompanhamento nutricional, o quanto ele é importante para esse tratamento. Certo. Então, primeiramente eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, respondendo, tirando dúvidas a respeito da alimentação. Então, assim, a alimentação saudável, ela tem que ser considerada em todas as fases da vida, não só em alguma patologia específica, desde o nascimento até a velhice. Então, assim, a gente deve considerar ter uma alimentação saudável como forma de prevenção. No caso específico do tratamento, é importante a gente priorizar mais ainda essa alimentação saudável, com alimentos mais naturais, retirar os alimentos industrializados e adaptar a alimentação de acordo com o tumor, de acordo com aquele câncer específico. Quer dizer que tem uma alimentação nutricional específica para cada tipo de tumor, para cada estágio também? Sim, porque dependendo do tratamento, o paciente pode apresentar sintomas diferentes. Aí, através desses sintomas, a gente vai adaptando a alimentação. Entendi, muito bom. A gente ouve muito falar, é uma dúvida constante das pessoas, e eu gostaria que você esclarecesse, O paciente oncológico, ele deve realmente evitar leite, derivados, ou é um mito, ou é um dizer aí da população? O leite e os derivados, eles são fonte de proteína e de cálcio. Então a gente deve incluir na alimentação, de acordo com a pirâmide alimentar, pelo menos de 2 a 3 porções desse grupo de alimentos ao dia. A não ser que o paciente apresente algum desconforto, alguma intolerância, aí a gente retira. Entendi. E esse acompanhamento, ele é importante, esse acompanhamento nutricional, por qual motivo, assim? As células cancerígenas, elas se alimentam de algum tipo de alimento específico ou não? Sim, todas as nossas células, elas precisam de nutrientes. Mas todas as células, inclusive as células cancerígenas, elas se alimentam de glicose. A glicose a gente consegue através dos carboidratos. Então, digamos assim, a glicose tem o nome comum de açúcar, o açúcar do sangue. Então, digamos que as células se alimentam de glicose, de açúcar. Então, se a gente tem muito açúcar no sangue, as células vão se nutrir mais dessa glicose. Entendi. Não quer dizer que a gente tem que excluir totalmente o açúcar, os carboidratos da alimentação. Só consumir de forma moderada. E o ideal é que o nutricionista faça o cardápio, elabore, oriente direitinho, de forma que, como o carboidrato é a nossa fonte de energia, não falte energia para a gente também. Entendi. É importante, que o paciente também tenha esse acompanhamento para não faltar nenhuma nutrição, porque a desnutrição também para todo indivíduo é muito prejudicial. E eu acredito que para o paciente em tratamento oncológico também seja muito prejudicial. Sim. A desnutrição, ela dificulta a evolução do paciente no tratamento, porque o paciente, quando ele está desnutrido, ele aumenta a permanência dele no hospital, dificulta a absorção de nutrientes, ele tem mais dificuldade para se alimentar. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração e prevenir essa desnutrição nesse paciente.
Entendi. No caso da desnutrição ainda, né, a gente percebe que alguns pacientes perdem, né, tem perda de apetite, às vezes que estão ou não em quimio ou radioterapia, né? E nesse caso, o que é o ideal? Como ajudar esse paciente para que ele não fique desnutrido? Como a família pode auxiliar nesse caso também? Sim, né, eu costumo falar assim que a gente tem que levar em consideração vários fatores, porque a perda de apetite, os sintomas, eles podem aparecer desde o diagnóstico, né? Sim. Às vezes por fatores emocionais, o paciente apresenta uma perda de apetite, às vezes não quer se alimentar, às vezes por ansiedade, né, o nervosismo ali daquela situação. Então é necessário um acompanhamento não só do nutricionista, como da equipe multidisciplinar, né, seja de psicólogos, médicos, nutricionistas, enfermeiros, tudo acompanhando para a gente prevenir, né, que esses sintomas se agravem. E no caso da perda de apetite, a gente pode, né, tem algumas dicas na alimentação que a gente pode orientar para evitar essa perda de apetite, às vezes fazer uma mudança, né, na rotina alimentar do paciente que vai facilitar também, para que ele se alimente melhor. Os suplementos, né, alimentares, eles entrariam nessa questão de auxílio ou não? Os suplementos é quando a gente entra com a suplementação, quando o paciente não consegue ingerir aquela alimentação necessária por via oral. Aí a gente suplementa. Entendi. Né? Então a gente entra com suplementos quando o paciente não consegue se alimentar, se ele está com um quadro de desnutrição, igual a gente citou, né? Se a alimentação está sendo insuficiente. E é importante, assim, às vezes o paciente ele só suplementar com a indicação de um médico ou de um nutricionista, porque a suplementação sem orientação, ela pode, né, causar algum dano à saúde. Quer dizer que se a família perceber que o paciente, né, que o familiar ali adoecido está perdendo apetite, não está alimentando... Está tendo uma perda, né, de peso progressiva, né? Igual a gente falou, o câncer ele vai se alimentar ali de glicose e a glicose é utilizada pelo nosso corpo para produzir energia. Então, se o corpo está captando essa glicose para alimentar o tumor, digamos assim, Entendi. A gente tem que observar, porque começa a aparecer uma perda de peso muito rápida. E o paciente perde nutrientes ali também? Pode acontecer de perder nutrientes, não só por esse fator, porque dependendo assim, o paciente pode apresentar náuseas, né, vômito, diarreia, pode comprometer a absorção dos nutrientes. Né? Então a gente tem que avaliar tudo isso também. Certo. Você citou agora há pouco sobre a importância de um trabalho, né, de uma equipe profissional, né, da saúde, acompanhando aí esse paciente. A saúde brasileira, ela determina a presença de nutricionistas nestas equipes de tratamento contra o câncer? Sim, é obrigatório, né, a presença do nutricionista na equipe, só que nem sempre o nutricionista está direcionado só para o tratamento oncológico. Né? Às vezes ele tem um nutricionista para atender todas as áreas. Então, às vezes, o profissional pode acabar não dando uma atenção específica. Né? Eu vejo, assim, ao meu ponto de vista, é necessário, né, mais profissionais nessas áreas. Isa, tem algum alimento, né, alimentos que podem evitar, porque a gente percebe que tem alguns pacientes que queixam de retenção de líquido, inchaço, né? Então existem alimentos que você poderia citar e dar dicas para evitar isso? Sim, primeiro a gente tem que avaliar como que está a alimentação desse paciente, questão de hidratação, né? Tem alguns alimentos que realmente facilitam, né, a eliminação dessa retenção de líquido, né? Os alimentos que contêm mais água na sua composição, mas o que a gente tem que atentar muito é se o paciente está consumindo aqueles alimentos que ajudam a reter, como os embutidos, aqueles alimentos que têm muito sódio. Às vezes até um alimento doce, ele pode conter muito sódio na composição, que pode alterar aí, né, essa questão da retenção de líquidos. Então o ideal seria o quê? Avaliar a alimentação como um todo para poder direcionar quais alimentos ele deve evitar e qual priorizar.
Sim, muito interessante. Bom, nós falamos de alimentação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da água, né? Qual a importância da água? A gente já ouviu relatos de pacientes que queixam que a água provoca náusea, que a água fica amarga. Sim. E nesses casos, porque a água é muito importante para a saúde de todos nós, né? Com certeza. Gente, o nosso corpo, ele é composto 70% de água. Então, assim, a gente precisa manter uma boa hidratação. Né? A gente consegue ver pela pele, né? O nosso corpo mostra quando a gente está desidratado. Sim. E a sede, ela é o primeiro sintoma de desidratação. Então a gente não pode esperar sentir sede para tomar água. Então o paciente, quando ele está em tratamento, ele tem alguma dificuldade realmente com a água, porque dependendo do grau que ele está no tratamento, ele pode sentir, o medicamento atrapalha um pouco o paladar, né? Então ele vai sentir mais dificuldade, a água vai ficar com um gosto mais amargo, um gosto metálico. Então a gente tem alguns truques que a gente pode fazer uma água saborizada, né? Aumentar a ingestão de algum chá que seja, né? Que ele possa estar tomando, colocar algumas gotinhas ou raspas de limão, gengibre, né? Gengibre também ajuda bastante no tratamento, a prevenir os enjoos, as náuseas. Então o paciente pode optar por sucos também, mas não em excesso, né? O suco não substitui a água, o chá não substitui a água, né? Então o ideal seria saborizar a água mesmo. Entendi. Bom, os alimentos também, porque como há perda de paladar, existem alguns alimentos que são mais fáceis de serem ingeridos devido a essa dificuldade ou não? Não, sim, dependendo, né, do tratamento, por exemplo, se for um tratamento de cabeça e pescoço, por exemplo, tiver um tratamento específico nessa região, aí a gente pode direcionar a alimentação em relação a isso, que seja uma alimentação mais líquida, mais pastosa, né? Sim. Então, assim, dependendo do tratamento, se for na região abdominal, a gente vai adequar também, né? De forma a absorver melhor os nutrientes. Então, dependendo do tipo, né, e o tratamento que está sendo aplicado, a gente consegue alinhar a alimentação também. Muito interessante. Isa, a gente sabe, né, houve muitos relatos dos pacientes dos efeitos colaterais que o tratamento predispõe ao paciente ali. Existem alguns alimentos, existe algum alimento específico que possa ajudar, né, a minimizar esses efeitos? A gente deve considerar a alimentação como um todo, né? Não tem um alimento específico, na verdade, né? Tem até aquela frase, né? Saco vazio não para em pé, né? Então a gente tem que considerar isso. O paciente, ele não deve mudar muito aquela alimentação que ele está acostumado durante o tratamento. A gente faz algumas adaptações. Mas assim, o interessante é o quê? A gente consumir todos os grupos de alimentos. Quanto mais variada a alimentação, mais nutrientes a gente consegue. E igual a gente falou no início, se o paciente não está conseguindo variar totalmente essa alimentação, ter um aporte adequado de nutrientes, aí a gente suplementa. Sim. Ainda sobre o tratamento, a quimioterapia e a radioterapia é contraindicado, melhor dizendo, algum alimento ou não? Ou o paciente pode, observando a alimentação como um todo, como você disse, mas ele pode alimentar de tudo ou tem alguma alimentação que ele deve evitar? Não, dependendo dos sintomas, a gente até evita alguns tipos de alimentos. Né? Por exemplo, no caso de diarreia ou de constipação intestinal, aí a gente evita alguns tipos de alimentos. Mas quanto mais variada a alimentação, melhor. Muito bom. Isamara, quero te agradecer mais uma vez por ter participado desse programa com a gente, SOS Convida, e espero que em outras oportunidades possamos de novo bater esse papo e levar informação aos nossos amigos de casa. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com vocês e podem contar comigo. Muito obrigada. Um grande abraço a vocês, acompanhe as redes sociais da SOS do Câncer, fique por dentro do nosso SOS Convida. Um obrigado e até logo.